A vocação religiosa é vivenciada por homens e mulheres que dizem sim a Deus e entregam suas vidas em plenitude para seguir Cristo e servi-lo na pessoa do próximo. Não é um processo que ocorre da noite para o dia. Há uma caminhada que é feita para que se possa adquirir o conhecimento, a formação, tanto intelectual quanto espiritual, necessários para se chegar àquilo que nós chamamos de consagração da vida. E para falar sobre essa beleza da pertença a Deus em suas diversas expressões da vida religiosa, eu recebo aqui no estúdio o fráter Antônio Mantozinho, colaborador da Juventude Missionária Redentorista em Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Distrito Federal. Fráter Antônio Mantozinho, seja bem-vindo aqui na TV Pai Eterno. Obrigado, Padre. É uma alegria estar aqui na TV, ainda mais para falar de uma mensagem tão bonita quanto é a nossa vida religiosa consagrada, a vocação que Deus nos dá. A irmã Eliana Oliveira da Cruz, mensageira do Amor Divino, que também está aqui no nosso estúdio. Ela é colaboradora da Pastoral do Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Matriz de Campinas, em Goiânia. Irmã Eliana, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Padre. Muito obrigada. Obrigada por este convite e boa tarde também a todos que nos acompanham neste momento pela TV Pai Eterno. Isso mesmo. Olha, a irmã Maristela Ganassini, ela está conectada com a gente, ela é assessora executiva do setor Juventudes, Vocações e Partilha com Carisma Congregacional com Cristãos Leigos da CRB, a Conferência dos Religiosos do Brasil. Irmã Maristela, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Padre Wellington, muito obrigada, uma alegria estar com vocês. E boa tarde, irmã Eliane, fráter Antônio. Poder compartilhar desse momento e da nossa vida consagrada, com certeza será um momento bem especial. Minha congregação, Padre Wellington, Filhas do Sagrado Coração de Jesus. Ah, Filhas do Sagrado Coração de Jesus. Que Isso. Beleza, seja bem-vinda desde já. Então eu começo perguntando sobre o que é vida consagrada e vou começar lá pelo nosso estado do Rio Grande do Sul, lá pela querida Porto Alegre, de onde a irmã Maristela está nos acompanhando. Irmã Maristela, como nós poderíamos definir o que é a vida religiosa consagrada? Então, direto de Porto Alegre, bem gelada neste dia, né? O frio forte por aqui. E vida consagrada, eu acredito que primeiramente é doação, é entrega, é colocar-se a serviço. E vou usar o Papa Francisco, vida consagrada é alegria, porque onde estão os consagrados, ali existe alegria. Então, viver com intensidade a vida doada, colocada a serviço, é consagrar-se a Deus e dizer que é vida consagrada. Perfeito. E eu quero aqui fazer uma pergunta para a irmã Eliane, que está chegando a Goiás. Já tem quanto tempo de Goiás, irmã? 4 meses. 4 meses. Mas a senhora vem de uma outra realidade, né? Sim. De onde? Eu sou da Bahia, mas eu morava em São Paulo. Certo. Fala um pouquinho do carisma da sua congregação, irmã. Eu sou da Congregação das Irmãs Mensageiras do Amor Divino. É uma congregação brasileira fundada na cidade de Aparecida, interior de São Paulo, por 2 jovens, Felicidade de Lourdes Braga, era uma professora leiga, e Padre Eduardo Henrique Moriarty, missionário redentorista dos Estados Unidos. E a congregação hoje ela está em 3 países, no Brasil, na Itália e na Angola. O ano passado, completamos 40 anos de missão na Itália. E este ano estamos completando 40 anos de missão em terras africanas. Então, o nosso carisma é irradiar o amor divino por meio dos retiros, da catequese, da promoção humana, das missões populares e missões também adigentes. E nós, aqui no Brasil, estamos em alguns estados, Padre. No estado da Bahia, no estado do Mato Grosso, agora em Goiás, né? A nossa nova missão aqui em Goiás. Na Bahia, que eu já falei, no Paraná e
também em Minas Gerais. Perfeito. Frater Antônio Matosinho, você trabalha pastoralmente junto a Jumire. O que é esse trabalho e no que consiste a Juventude Missionária Redentorista? A Congregação do Santíssimo Redentor já há muitos anos vem indicando uma série de trabalhos fundamentais para a evangelização dessa parcela do povo de Deus, que é a juventude, e que tem necessidades específicas para a evangelização. Uma linguagem específica a ser abordada, e é um público do qual a gente vai colher as vocações que Deus presenteia à igreja, sejam as religiosas, consagrados, né? Seja o sacerdócio, como as famílias. Então, nós da província de Goiás, nós temos um trabalho com a Juventude Redentorista que é ligado com vários projetos para evangelização jovem. Projetos que trabalham desde o âmbito social e espiritual até projetos que vão subsidiar a formação religiosa dos jovens no nível catequético. Nosso principal projeto é o Projeto Compromisso, que tem esse objetivo, dar formação para lideranças jovens, formar líderes jovens para as realidades das comunidades onde estão inseridos e que reverberam na vida social, profissional deles também, porque eles desenvolvem uma maturidade também espiritual de integração daquilo que são, acreditam com o que vivem na igreja. Perfeito. Irmã Maristela, quando nós perguntamos aos jovens, aqueles que procuram o caminho, digamos, de nossas congregações, antes mesmo de entrar nessa questão da abordagem do caminho vocacional que é feito, eu queria que a senhora também falasse um pouco do carisma, né, da sua congregação. A senhora se identificou no início e depois a gente não falou sobre o fundador, sobre o carisma, o trabalho que vocês desenvolvem. Então, a Congregação Filhas do Sagrado Coração de Jesus é italiana. A fundadora, nossa Santa Teresa Verzeri, italiana, claro. Estamos no Brasil desde 1931. Começamos no Sul e temos hoje 2 províncias, do Sul e do Nordeste. E também a nossa província do Sul atende Paraguai, Argentina e Bolívia, né? Então, saindo um pouco da extensão territorial brasileira, a província, e depois temos outras províncias espalhadas pelo mundo. A nossa congregação, nós trabalhamos com educação, com saúde, assistência nas paróquias, com assistência social, também projetos sociais, e é justamente viver a partir do coração de Jesus a caridade, a misericórdia, levando às pessoas o quanto Jesus as quer próximas ao seu coração. Então é um pouco do nosso carisma, viver a misericórdia do coração de Jesus a serviço das pessoas e olhando sempre com um olhar amoroso, acolhedor. A caridade sempre em primeiro lugar. Perfeito. Irmã Maristela, na CRB vocês têm dialogado sobre o que os jovens hoje têm procurado a partir do caminho vocacional nas diversas ordens e congregações que compõem a diversidade dos carismas na igreja? Então, Padre Wellington, nós temos feito um trabalho com nós temos 20 regionais da CRB e temos 18 regionais da CNBB e temos procurado em alguns momentos percorrer um caminho em conjunto, olhando um pouco do perfil dos nossos jovens. Por muito tempo, quando se pensava ou quando se falava em vocação, já se pensa padres, irmãs e acaba esquecendo um pouco esse olhar para uma família. Então, diante do perfil dos nossos jovens, nós estamos fazendo um processo de acompanhamento, que não é processo de abordagem direta, de dizer assim, você quer ser irmã, você quer ser padre? Não. Fazer processo para conhecê-los, para fazer com que eles também descubram qual é o seu projeto de vida. Então, um dos principais focos também que nós orientamos e que nós trabalhamos com os nossos animadores vocacionais é nessa perspectiva, auxiliá-los na construção do seu projeto de vida e sempre levando em conta a questão do itinerário vocacional. E respeitando, eu acho que isso os documentos todos vêm trazendo esse convite, respeitar a individualidade. Processo de acompanhamento individual. Não é mais fazer grandes grupos ou ter grandes quantidades nesse acompanhamento, mas sim de forma bem personalizada, sabendo as suas motivações, fazendo orientação para que de fato façam um processo
de discernimento, de escolhas e possam tomar a sua decisão. Então, é nesse sentido que hoje nós procuramos orientar, procuramos conduzir as nossas juventudes nesse trabalho que não tem como ser separado, juventudes, vocações e as suas escolhas. Temos um perfil de jovens desejosos que querem conhecer, muito mais do que tomar a sua decisão imediata, mas conhecer, saber quem de fato são os consagrados, os sacerdotes, como se constituem as famílias, e isso vem como consequência também do nosso testemunho. Eu costumo dizer aos jovens, eles perguntam, irmã, você é feliz? Bem, vamos ficar juntos algum tempo e vocês vão identificar se sou ou se não sou feliz na escolha que faço, né? Então, que a gente possa dar essas oportunidades aos jovens. Frater Antônio Matosinho, você tem trabalhado com a juventude, com as juventudes ali na Jumire e com certeza, assim como a irmã Maristela, você tem encontrado pessoas que trazem seus anseios num momento de discernimento, de tomada de decisão. O que você tem apontado como fundamental para um jovem ou uma jovem tomar a decisão pelo caminho da vida religiosa consagrada, Frater? Nós, sempre que abordamos esse tipo de assunto com a juventude, e normalmente é a iniciativa deles mesmos, acho que isso é algo muito notório, as juventudes em geral estão numa faixa etária da vida curiosos, desejosos de conhecimento, abertos para as novidades e para eles mesmo convivendo no cenário eclesial, a vocação, falar de vocação é algo sempre novo, é uma novidade. Então sempre é sempre abordado com eles a dimensão da realização. A vocação, Deus nos cria e nos dá uma vocação específica que é a vida feliz. É a isso que nós somos chamados, a felicidade que é no coração de Deus. Mas nesta vida, nesse tempo transitório de passagem na Terra, nós somos convidados a nos realizar, a nos encontrar vocacionalmente, né? Nessa ideia de que vocação é chamado, a gente fala que a realização ela só é possível na medida que eu respondo acertadamente. Então, a vocação como resposta também. A dimensão de que Deus chama e chama todas as pessoas para uma vocação como um dado fixo. Deus chama, claro, de modo diferente, como num jardim, com muitas flores, umas diversas das outras, mas todas com a sua beleza e individualidade, o Senhor chama. E a resposta é que vai sendo também um distintivo para a identificação do jovem e a sua realização enquanto pessoa, enquanto cristão. Irmã Eliana, quando nós olhamos, por exemplo, para a vida religiosa feminina, no caso, a congregação de vocês é uma congregação que é relativamente jovem no coração da igreja. Como vocês observam os anseios das meninas que desejam, por exemplo, fazer um caminho de discernimento? O que eles trazem, por exemplo, que talvez mais os impeça de dizer as impeça de dizer um sim generoso ao chamado de Deus? Então, são muitos anseios que a juventude vem falando sobre esse processo de discernimento. Muitas chegam para nós não com a certeza que ela quer ser uma consagrada, mas está nessa busca de querer entender qual é o seu verdadeiro sentido e pertença dentro de uma igreja. E primeiro que a gente sempre orienta é a questão da oração, do discernimento, que é de suma importância para que a pessoa ela tenha essa coragem e essa autonomia de estar mais atentas aos anseios do próprio coração, né? Como disse o Frater Matosinho, né? A questão da vocação, você tem que estar feliz com ela. Então, não vai porque os outros estão indicando para você ir para a vida religiosa, porque acha bonito ou porque outros foram. Não, é uma realização pessoal, né? E esse convite Deus vai fazendo de forma individual. Por isso que precisa ter bem claro no coração se é isso realmente que quer, para que isso depois não seja um empecilho para a pessoa ficar na vida consagrada. É interessante isso, né? Até porque você fica, é claro, a partir do momento que você se identifica e cria raízes, né? Nós vamos para um rápido intervalo, agora já são 3h58. Na volta, eu quero continuar falando sobre como nós podemos entender, quando falamos realização,
se isso é algo objetivo, se a gente tem algo muito certo ou se a gente vai encontrando no dia a dia das nossas experiências vocacionais. Daqui a pouco, aqui no nosso Almanaque Católico, mais roda de conversa para você. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico aqui na TV Pai Eterno, agora 4h02. Quero lembrar você do nosso telefone. Ligando, você participa da nossa programação, envia sua mensagem e nós registramos aqui ao longo do nosso programa. 6235069800, telefone também pelo qual você pode dizer o seu sim, fazer parte da família Filhos do Pai Eterno e nos ajudar a evangelizar, construindo a nova casa do Pai, pelas obras sociais ou ainda através da TV Pai Eterno. A você que já é um membro associado de nossa família, muito obrigado. E nossa roda de conversa hoje falando sobre a vocação à vida consagrada. Aqui no estúdio está o Fráter Antônio Matosinho, que é colaborador da Jumire, a irmã Eliana Oliveira da Cruz, mensageira do Amor Divino, que colabora aqui na Matriz de Campinas, e conectada conosco lá em Porto Alegre, a irmã Maristela Ganassini, ela que é filha do Sagrado Coração de Jesus. Aí, agora lembrei. Ótimo. Eu dizia, por exemplo, sobre a questão da felicidade, mas muitas situações da vida, principalmente vocacional, muitas dúvidas vocacionais, as pessoas estão muito em busca de certezas. Elas querem ter a certeza da sua vocação, a certeza de que eu estou fazendo uma escolha certa. Só que ao longo do tempo, ao longo da vida e um pouquinho com a experiência que a gente vai tendo num confessionário, numa partilha de comunidade, a gente observa que não existe certeza para quase nada na vida humana, né? Tudo é um grande arriscar-se e ir identificando essas certezas ao longo da vida. Eu pergunto para os três, né? Como vocês observam essa busca atual em certezas para se dar respostas a esse chamado vocacional? Vou começar agora pelo Fráter Antônio Matosinho. Nós vivemos num contexto urbano e moderno que acho que favorece ainda mais essa busca de algo bem cartográfico, bem marcado, pontual, de certeza. E, de fato, quando a gente fala de realização na vida religiosa, nós não estamos falando de certezas, nós falamos muito mais de convicções. Nós nos realizamos na medida de que as nossas convicções vão sendo colocadas à prova e sob, claro, a oração da vida religiosa, que é o que nos sustenta. Não tem como falar de certezas e eu creio ser muito difícil para qualquer escolha na vida a gente abraçar completamente convicto e seguro, seja em qual campo da vida for. Profissional, econômico. E na vida religiosa a gente fala de um lançar-se à proposta, ao que a gente vai sendo incomodado interiormente e vai se sentindo provocado e vai nessa leitura e através da oração, aos poucos entendendo que é a voz de Deus que nos chama, não de modo escandaloso, né, nítido, mas de uma forma muito sutil, como uma brisa suave, mas que vai incomodando interiormente, vai nos movendo para esse caminho. E nas experiências da vida comunitária, anterior ao meu ingresso no seminário redentorista, a gente já vai percebendo pessoas, momentos, ações nossas também no trabalho comunitário. A vida comunitária vai dando sinais se de fato esse é um lugar de realização pessoal.
É isso mesmo. Irmã Eliana, quando nós falamos, por exemplo, dessa busca de anseio por certezas, né? Os jovens ainda procuram uma série de certezas. Como a senhora observa esse caminhar na resposta ao chamado de Deus e as confirmações que a vida concede para se saber se esta é ou não a minha vocação, naquilo que nós chamamos como discernimento? Então, a nossa sociedade, as coisas hoje em dia é tudo muito rápido. Podemos perceber isso nas redes sociais. As coisas acontecem em uma velocidade que mal conseguimos ir acompanhando. E no processo de discernimento vocacional, a gente vai fazendo esse caminho, né? Esse trilhar nessa descoberta se verdadeiramente o que eu estou sentindo é de fato uma vocação. Por isso que tem encontros vocacionais, para a pessoa ir discernindo se é realmente isso que ela quer, né? Tem várias outras encontros que vai fortalecendo até mesmo dentro da pastoral da igreja, né? Quando a pessoa faz parte, está engajado em uma pastoral na igreja, ela vai vendo se de fato aquilo também vai preenchendo o que ela vai sentindo em relação à vocação. Então, eu acredito que esse processo, ele tem que fazer a caminhada. Não dá para você chegar e achar que é isso aqui para sempre e parar ali, não. Você tem um processo e esse processo precisa ser respeitado. Eu costumo pensar assim, quando você entra numa faculdade, por exemplo, no primeiro dia você não vai receber o seu diploma. Precisa passar por todo o processo acadêmico para depois você receber. E assim é na vida consagrada. Você precisa participar dessas etapas de formações para ir fortalecendo e até percebendo se é isso realmente ou não. Verdade. Irmã Eliana, só falou uma palavra que eu acho importantíssima, que é a caminhada. Caminhada é algo que pode retratar muito bem, irmã Maristela, esse processo de discernimento do qual nós queremos exemplificar, nós queremos fazer com que as pessoas se aproximem. A gente não chega se não começar e a gente não chega se não continuar. Então, eu sempre costumo dizer, quando nós temos uma certa resistência com pais de jovens que desejam ingressar no seminário ou no convento, de que a primeira pessoa entra para ser gente de Deus, né? A primeira coisa, a gente entra lá para se tornar um sujeito na sociedade cristão que confirme a sua fé. Depois, se na caminhada eu vou identificando as certezas das alegrias que vão dando esse sentido para o meu coração, para a minha vida, eu vou confirmando esse chamado. Ou não, dizendo, olha, aqui eu não sou plenamente feliz ou não encontro a felicidade que me completa nesse vazio interior. Quando a gente fala de discernimento, irmã, e de caminhada, essas palavras parecem que fugiram do contexto atual, onde tudo é muito imediato, pautado pelo imediatismo, né? Agora nós estamos aí vendo a chegada do 5G nas capitais, então tudo é 100 vezes mais rápido. Mas o processo do discernimento vocacional e da caminhada, seja ela na vida religiosa masculina ou feminina, é pautado por um espaço de tempo, né? Então, Padre Wellington, me faz pensar várias analogias a partir disso que você coloca, né, desse processo. Não podemos, primeiramente, queimar etapas. Não podemos truncar o processo de uma pessoa que quer fazer, como você diz, caminhada. E aqui me lembra muito o processo que eu fiz dessa caminhada. Por muitas vezes, não vai dar certo, tem certeza, depois que você for lá com as irmãs, você nunca mais volta para casa, que se vai lá não tem mais como retornar. As pessoas não percebem que por trás de tudo existe um caminho a ser percorrido, uma história a ser construída. E eu diria que nesse processo, a felicidade ela não pode ser algo de momento, ela precisa também acompanhar essa construção. E é justamente este itinerário vocacional de dar os passos, assim como o fráter, como a irmã foram dizendo, de fazer esse processo de conhecer-se, o despertar para conhecer como funciona, como é a congregação, como é esta caminhada,
de consagrado. Existem dificuldades? Sim, existem. Existem pedras nesse caminho? Existem, mas existem muito mais flores, existem mais oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, fazendo com que a gente vá encontrando de fato o seu caminho. E eu costumo dizer que eu entrei há bastante tempo, claro, na congregação, para conhecer a congregação. E eu continuo, depois já de 12 anos de consagração definitiva, quase 20 aí de consagração de primeiros votos, eu continuo conhecendo. Então, porque é um constante construir caminhada, é um constante lutar em alguns momentos com atritos, com conflitos, com alguma situação que de repente não é tão prazerosa de fazer, mas que se tem vontade de percorrer e de fazer esse caminho acontecer, sendo despertado, acompanhado, celebrado, vivenciado, de fato a gente pode dizer sim, encontramos um caminho de felicidade. E o Frater dizia, precisamos de convicções, muito mais do que certeza. Então, uma antiga provincial minha dizia assim, se vocês acham que diante de algumas situações eu não tenho medo, sim, eu tenho medo, mas eu enfrento. Eu tenho coragem de olhar, mesmo com medo, mas tenho seguranças, tenho fortaleza, especialmente confiando a Deus, entregando a Deus essas dificuldades, esses percalços, mas que são parte da nossa caminhada, são parte do processo. Por isso me lembro muito da história da borboleta, né? A borboleta, nós não podemos cortar o casulo antes que esteja pronto, senão ela não consegue voar. Então, que nós possamos fazer esse processo todo de desenvolvimento para poder voarmos dentro desse percurso de felicidade. Perfeito. E quando nós falamos da frase, que até no início a senhora disse, da frase do Papa Francisco sobre aonde estão os religiosos, aí está a alegria, ele, de alguma forma, está dizendo da nossa realização. E eu observo que na nossa caminhada, apesar de existirem dúvidas, que são sadias, saudáveis de se existir, acho que a gente tem que dialogar com a dúvida todo dia, né? E todo dia escolher esse caminho que um dia nós começamos lá atrás. Acredito que é como o casamento. Você todos os dias precisa renovar a sua vocação no altar de Deus a partir da consagração que se faz. E aqui, acredito que todos nós fizemos os votos religiosos. Eu queria que o Frater Antônio Matosinho falasse um pouco sobre essa perspectiva dos votos religiosos que são vividos pelos religiosos e religiosas no coração da igreja. A perspectiva dos votos é sempre algo indagado na nossa pastoral, né, ordinária. A gente sempre é indagado sobre a questão dos votos. E acho que na mentalidade coletiva, os votos religiosos de pobreza, castidade e obediência, eles estão muito ligados a normativas ou proibições morais. E como é um processo e que não é fácil ao longo dos tempos, respeita etapas, a gente vai ao longo do tempo, não só naquele primeiro chamado que a gente fica cativado, enamorado, ao longo do processo a gente vai vendo nos votos a beleza da vida religiosa. Os votos como o lugar da fertilidade da vida religiosa. Não como cercas que nos prendem, mas como caminhos que nos abrem para fazer novos processos, mas não sozinhos, em comunidade. Os votos que nos dão liberdade, que nos abrem para a generosidade. Os votos que são também o nosso distintivo. A gente que porta um hábito religioso tem um distintivo externo, mas o que é o distintivo nosso da vida religiosa é o nosso coração consagrado ao Senhor a partir dessa perspectiva que a igreja coloca na sua sabedoria, na sua experiência de mãe, de mestra, de nas congregações vivermos carismas específicos, missões específicas, mas unidos por esse ideal de consagrar inteiramente pelos votos que nós fazemos, que nós emitimos para o Senhor de modo público para servir a comunidade. Irmãs, eu aqui pergunto, porque nós temos o nosso tempo, já está terminando a nossa entrevista, mas eu pergunto sobre a questão da felicidade, que é uma perspectiva também do ponto de vista da realização, né? Vocês estão já há algum tempo na caminhada
das congregações das senhoras e também já professaram os votos, vivem essa realidade da doação generosa no coração da igreja. São felizes no trabalho que desenvolvem e no lugar onde Deus as plantou? Pergunto para a irmã Maristela, lá em Porto Alegre, onde está muito frio hoje. Então, Padre Wellington, olha só, eu esses dias estava em visita a uma regional e dizia, nessa missão que eu estou hoje, de trabalhar com animadores vocacionais, penso que é a primeira afirmação de realização e de felicidade, é poder dizer que o trabalho que eu estou fazendo, eu gosto, eu amo o que faço. Trabalhar com juventudes, trabalhar com quem trabalha com juventudes, me realiza, me desafia todos os dias. Porque é um cenário complexo, é um cenário por vezes exigente, mas que sim, me traz felicidade. Eu já tenho, como eu disse, 12 anos de consagração definitiva, repetir todos os dias a renovação desse enlace, desse sim que eu dei, que me faz com que eu tenha vontade todos os dias, ânimo para seguir em frente, para poder, com aquilo, com a graça que Deus me dá, da sabedoria, da inteligência, dessas oportunidades de evangelizar, de poder dizer sim, eu sou uma consagrada, sim, eu sou feliz. E não mais me perceber como diferente, porque por muitas vezes, nossa, mas é muito estranho, você não vai casar, você não vai ter filhos, nossa, eu tenho tantos filhos, tantas pessoas que eu quero bem, que eu posso conduzir, que eu posso ajudar e que me deixam felizes nesse processo. Ser filha do Sagrado Coração de Jesus é ter a certeza que eu estou sempre no coração dele, que ele nunca me abandona, mesmo nas dificuldades, mesmo nas peripécias, mesmo no frio, né? Mas que ele também conforta, consola, anima e faz com que a gente possa evangelizar. Amém. Irmã Eliana, também tem essa perspectiva da felicidade, da realização? Sim, padre. E enquanto a irmã falava, eu ficava imaginando, nós estamos nessa vida consagrada por uma causa, né? Por uma missão que é o reino de Deus. Então, a missão que ele vai ao longo dos anos nos colocando em nosso caminho também faz parte dessa caminhada que vai nos fortalecendo e nos animando, principalmente na fé. E eu digo isso porque eu já entrei na vida religiosa uma vez e já saí, já voltei novamente. E assim, eu posso dizer que quando a gente tem um sentido e esse sentido, ele vale a pena ser lutado, nós devemos sim acreditar que a felicidade ela existe e como se diz Santo Afonso, né? Uma vocação acertada é uma vida feliz. E esse é o convite que eu acredito que nós, como consagrados, queremos também passar para outros. Tá certo. Eu quero agradecer aqui a participação da irmã Eliana. Um forte abraço. Deus abençoe. Obrigada. O Frater Antônio Matozinho. Um abraço. Obrigado, padre. E também a irmã Maristela, lá de Porto Alegre. Deus abençoe. Um abraço, irmã. Amém. Muito obrigada. Abraço a todos.